a pandemia do coronavírus e as consequências para a economia aqui no Brasil. Sobre isso, eu converso com o Dr. Kiyoshi Arada, jurista e presidente do IBDAFIT. Dr. Kiyoshi, muito obrigada pela sua disposição de falar aqui com o NGT Notícias. Eu que agradeço, Viviane. Dr. Kiyoshi, agora com a pandemia aí do coronavírus, muito se discute aqui no Brasil sobre o chamado teto dos gastos, a regra lá criada em 2016 pelo Michel Temer, que coloca aí um limite nos gastos públicos. Muitos economistas, até economistas dos liberais, estão vendo aí que o teto dos gastos realmente é um empecilho agora, diante de uma crise como essa que se desenha internacional da pandemia do coronavírus. Na sua opinião, é preciso manter o teto dos gastos ou é realmente prejudicial? Esse teto dos gastos, na minha opinião, é um absurdo. Quando estava em discussão a PEC a respeito, eu dizia, contrariando a opinião de todo mundo que apostava na aprovação acelerada. Eu dizia, vão aprovar com celeridade, mesmo porque já existe uma garantia de não dar certo. Não é? Porque como é que você vai congelar a despesa por 20 anos, só corrigindo a despesa do exercício anterior? O mundo e o Brasil não é estático, não é? As reivindicações sociais estão crescendo a cada ano. Durante 20 anos, a demanda pelo serviço público, tudo mais, vai decuplicar. Não é? Quanto mais esclarecida a população, mais direitos eles passam a exigir. Então, se você mantiver despesa congelada, é claro que vai dar alguma coisa anormal dentro da sociedade, vai ter uma reação. Isso do ponto de vista social. Do ponto de vista econômico, o Estado estaria se despindo da sua função regulatória da economia nacional à medida que ele cruza os braços. Não é? Eu não vou mais expandir a infraestrutura do país, não vou modernizar as instalações aeroportuárias, não vou expandir a rede de transportes de grãos, não é? E não vou aumentar a fonte energética. Fica tudo por conta do setor privado, que está passando uma dificuldade terrível. Não é? Então, este é o momento para o Estado vir em socorro das forças produtivas do país, setor privado. Não é? Então, se o Estado não precisa, não vai investir, não vai dar essa infraestrutura, deixando que cada empresa privada tenha a sua energia, faça a sua rodovia, faça o melhoramento das instalações aeroportuárias para exportar o produto que produziu. Então, se o Estado se despir dessa função primária, não se justifica a sua presença tributando 35% do PIB. Doutora Arada, na verdade, a outra corrente dos especialistas diz aí que um controle dos gastos é que dá confiança aí para o investidor. E a gente vê aí que o Brasil aí perdeu aí muito dinheiro de investidor internacional, muita gente tirando dinheiro agora do Brasil com todas essas incertezas. E a gente teve aí um episódio nessa semana que foi a Câmara, na verdade aí o Congresso Nacional, Câmara e Senado, votando aí um aumento de 20 bilhões, um impacto de 20 bilhões no orçamento anual aí da União sobre o BPC. E só isso aí já anularia toda a economia da reforma da Previdência. Quais serão as consequências desse aumento? E o senhor acha realmente que o teto, o controle de gastos, atrairia mesmo e daria mais confiança aí do risco Brasil? O controle de gastos está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, certo. Só que ninguém está cumprindo. Não é? E o controle de gasto não é cortar despesa de investimento, é cortar despesas correntes, principalmente aquelas voltadas para despesa de pessoal. Certo. Mas isso eles nem pensaram. Né?
Eles querem cortar a despesa de investimento, que isso não dá ibope, não é visível a olho nu, porque demora para produzir resultado. Você não vai construir uma estrada hoje para começar a dar resultado imediato, entendeu? Então, despesas, controle de despesas, sim, mas nos termos que está na lei, não nos termos que eles querem fazer. Não é? Agora, como eu disse, investimento não pode ser cortado. Aliás, esses mesmos economistas que estão falando em manutenção dessa redução de despesa são aqueles que defendem a chamada cláusula de ouro das finanças públicas. Qual seria? As despesas correntes não ultrapassaram o limite o percentual de limite de despesa de capital. Não é? Então, é evidente, se você diminui a despesa de capital, você tem que fazer um corte nas outras despesas. Mas isso não está acontecendo. Ele quer diminuir a despesa de capital para poder aumentar exatamente aquilo que a Constituição diz que não pode. Não é? Agora, o que está havendo é falta de entendimento ou falta de respeito ao princípio da separação dos poderes. O Legislativo aprova, autoriza para o Executivo executar. Não é o Legislativo aprovar um aumento de gastos, direcionamento de gastos, e depois ficar com faca e queijo na mão. Quer dizer, o próprio Legislativo que aprovou é que vai executar aquelas verbas. Isso destoa do sistema presidencialista de governo. E essa é a guerra que acontece no Congresso hoje, né? Até pelo orçamento da União, a questão dos 30 bilhões. O Congresso está funcionando como se estivesse num estilo parlamentarista. Não é? Então, isso é ruim. Agora, se eles querem assumir o governo, então que se faça uma PEC, faça uma alteração do sistema. Vamos convolar o sistema presidencialista, que realmente está esgotado, num sistema parlamentarista de governo. Não é? Mas isso tem que ser feito às claras. Você não pode manter a Constituição com o sistema presidencialista e não deixar o chefe do executivo executar, entendeu? Está toda hora sabotando. Isso não é possível. Aí começa guerra entre os poderes. Aí o presidente convoca a sociedade para reagir contra o Congresso e o Congresso rebate esse posicionamento, endurece a sua posição e puxa o tapete do Executivo. E quem sofre com isso é a sociedade. Doutor Arada, e a gente viu realmente essa guerra aí entre os poderes acontecendo, né? Com a aprovação aí do BPC desse impacto de 20 bilhões. Vai dar para reverter isso? Dizem que o Tribunal de Contas da União pode analisar o caso, já que isso estouraria aí o teto de gastos, essa despesa extraordinária. Tem como reverter o Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas da União, ele, nesse aspecto, ele tem que se ater sob o enfoque da legalidade, constitucionalidade da medida. Ele não pode entrar no mérito, né? Porque conter despesas, Tribunal de Contas, se tem uma norma, ele tem que verificar se está dentro dos limites. Mas o que ele não pode fazer um direcionamento seletivo dos cortes. Por que justo na área social? Por que não nas outras áreas? Benefícios pessoais dos servidores, por exemplo. Então, o tribunal, se ele começa a fazer cortes seletivos, ele estaria governando, ele está assumindo a função do executivo. Mas a função deles não é isso. Eles não foram eleitos para isso. Doutora Arada, voltando aí para a pandemia do coronavírus, a gente vê aí o mundo todo tomando medidas para conter e para conter o avanço do vírus e principalmente
para injetar aí um estímulo na economia, porque a gente vemos aí a Itália completamente parada aí, numa lei marcial praticamente na Itália, as pessoas não saem, não consomem. Na Alemanha, a Angela Merkel propõe aí que estima que a população, 70% da população seja aí atingida pelo coronavírus. Os Estados Unidos já fechando aí a fronteira com a Europa e também cortando juros. Aí a gente vê o Reino Unido cortando juros, o Banco Central no Reino Unido, o Fed nos Estados Unidos também, e aqui no Brasil a gente vê o ministro da Saúde, o Mandetta, fazendo aí um serviço de esclarecimento diário, de contenção do avanço do vírus no país, um serviço sério, transparente, mas foi chorar lá para o Congresso a quantia de 5 bilhões. A Itália injetou aí 25 bilhões de euros para conter aí o avanço. É suficiente? O que falta? Que o Brasil está preparado para essa pandemia? O governo diz que está preparado. Em termos de medidas legislativas, sim. Aprovou a toque de caixa, um projeto de lei que visa prevenir a ocorrência de coronavírus, né? Quarentena, internação compulsória, vacina compulsória, submissão a testes médicos, etc. Tal. Então, tudo isso é uma medida preventiva que pode realmente minimizar o efeito desse coronavírus que está tomando conta do planeta. Mas, em termos de combate efetivo dos casos constatados, o Ministério providenciou aí cerca de 10 mil leitos, né? Se há uma previsão de, daqui a alguns meses, haver uma explosão de casos, explosão que passa de 40 mil pessoas, evidentemente esses 10 mil leitos não vão ser suficientes, né? Então vai ter que se acomodar em várias outras unidades apartadas, né? Igual fizeram na China. A China construíram a toque de caixa dezenas ou centenas de hospitais, né? Por isso mesmo que eles estão anunciando que lá já está sob controle. Então, é o caso da China, que é o responsável por essa pandemia, transmitiu know-how para o restante do mundo. Como é que eles chegaram ao ponto de poder declarar publicamente que já está sob controle? Como é que eles fizeram isso? Não é? Ninguém sabe. E, doutora Arada, então, na sua opinião, o Congresso aí, o Brasil caminha aí para passar aí por essa pandemia sem muitas turbulências? O que precisa ser feito para ser realmente uma marolinha essa crise mundial? O que precisa ser feito é que, de acordo com a evolução dos fatos, o Brasil vai ter que investir mais na área de saúde, não é? E investimento a mais na área da saúde, num momento de recessão, vai agravar, vai comprometer, evidentemente, o crescimento do PIB. Né? Pode dar até, estão projetando 2,4, né? E agora já fizeram para 2,2. Vai ser um PIB menor do que do ano de 2019, que fechou com 1,1, né? Quer dizer, menor do que o PIB do governo Michel Temer, que enfrentou toda aquela turbulência política, mesmo assim fez a economia crescer. Não é? Agora, com todo esse quadro, coronavírus, bolsa despencando, crise do petróleo, tudo isso a demandar, de um lado, diminuição de receita, de outro lado, expansão da despesa, não sei quanto que vai dar o nosso PIB. Não é? Qualquer previsão, exercício de futurologia, não vai ser um resultado provável, não é? Porque isso vai depender muito da evolução dos fatos dentro do contexto mundial.
Apesar e além disso, né, a preparação do governo realmente para enfrentar isso, para blindar o país, né? O Guedes tenta conversar com o Congresso para que as reformas avancem, porque ele acredita que isso vai conter aí os prejuízos para o país. Serão suficientes essas medidas? Mas esse, no ano eleitoral, essas reformas não vão avançar. Né? Temos isso também, né, doutora O que Arara? pode avançar é uma reforma para aumentar o fundo eleitoral. Isso sim. Isso foi aprovado a toque de caixa, né, Toque de doutora? caixa, 2 bilhões. Né? E com aquele cinismo, né? Diz que esse fundo é para contribuir para a democratização do país, para propiciar candidatos pobres e desconhecidos a igualdade de oportunidade na concorrência. Que a gente sabe que isso não acontece na prática. Os pobres e desconhecidos que o digam, né? Sem dúvida, principalmente as mulheres que servem aí de laranja para os partidos, não é, doutora? Então a mídia está cansada de noticiar o desvio desse dinheiro, desse fundo eleitoral. A própria Dilma, ela sozinha, e por sinal não se elegeu, gastou uma parcela ponderável desse fundo eleitoral quando saiu candidato ao Senado Por Minas Gerais. pela minha. Como a mídia projetou a vitória em função das despesas consumidas, ela estava em primeiro lugar. Né? Isso é verdade. Então, esse fundo eleitoral é um crime, porque o partido político, né, é uma empresa, é uma pessoa jurídica de direito privado. Isso desde a Constituição de 88. Quer dizer, e aquela lei antiga que falava que era uma instituição pública, foi revogada. Né? Foi revogada, mas está dando o mesmo tratamento de um ente político público. Entendeu? Agora, o dinheiro público não pode ser direcionado para uma pessoa jurídica de direito privado. Senão eu, aqui no meu escritório, também vou pleitear um subsídio. Sem dúvida. Doutora Arara, sem dúvida nenhuma, a crise vai passar aí pelo Brasil, vai deixar com certeza consequências graves e o país aí vai precisar parar, os poderes vão precisar parar aí de brigar como se a gente estivesse aí num parquinho infantil, né? Todo dia tem foguinho aí, fogo no playground, não dá, né, doutora Arara? Mas no fundo, Viviane, já tivemos experiência no passado, não é a primeira vez que a China nos presenteia com esse pacote de vírus, né? Sem dúvida, tivemos aí, já passamos a Wu. crise gripe aviária, gripe suína, e aquilo lá foi superado. A gripe suína, por exemplo, ele tinha um potencial destrutivo maior do que esse coronavírus. Superamos. Então vamos ter esperança, vamos acreditar que os países do mundo inteiro vão encontrar uma solução, e o Brasil também, e vamos superar isso daqui no mais breve tempo possível. Tenhamos muita fé, então, doutora Arara. Muito obrigada pela sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço, Viviane. Esse foi o NGT Notícias de hoje, conversando com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais!